que vai fazer a oportunidade para estar tirando as dúvidas com vocês em relação a essa parceria que a gente tem na Red Hat, com os benefícios que vocês podem ter e também com a parte lá mais voltada à aula, que seria a parte de containers, tá? Wilber, então fica à vontade aí para falar. Tá joia. Então, primeiramente, pessoal, boa tarde e obrigado pela presença de todos. Eu vou fazer uma passagem com vocês, primeiramente explicando ali as partes do Red Hat Academy, aí depois eu vou abrir para perguntas, se de repente alguém tiver alguma dúvida nesse ponto, e depois a gente segue ali, aprofundando um pouquinho os conhecimentos na questão de container e todo esse universo cloud. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. É que tá carregando, pessoal. Legal, vocês estão vendo? Show. Então, pessoal, eu vou começar aqui explicando aqueles detalhes sobre o Red Hat Academy. E, bom, igual o professor fez a introdução, eu sou o Wilbur, então eu sou aqui Software Engineer e Maintenance Engineer aqui dos produtos ali de middleware, da parte de segurança da Red Hat. Então, sou aqui de São Paulo também. E, bom, pessoal, vocês que estão nesse processo de estudo e evolução, tanto ali com foco na parte de carreira no final de tudo, é interessante vocês já terem essa visão do que o mercado vem buscando como parte ali dos profissionais. Bom, a gente já sabe e vem cada vez mais ficando claro isso, que está ocorrendo uma grande digitalização de todos os processos. Muitas coisas que a gente antes não lidava no meio digital, hoje em dia a gente tem que saber lidar e tem que ser maleável também nesses processos e está fazendo cada vez mais parte das nossas vidas. Bom, e se o mundo ele está ali nessa constante transformação, vocês podem ter certeza que o mercado também está nesse processo. E nesse processo começam a aparecer vários desafios, principalmente para a gente aqui da área de TI. A gente acaba adquirindo conceitos que até pouco tempo não existiam e estratégias que até pouco tempo também não existiam. Então a gente tem aqui questões ali de fornecer uma infraestrutura na nuvem, tentar modernizar ao máximo os nossos desenvolvimentos. A gente precisa também proporcionar ali uma experiência digital para o nosso cliente final. E, claro, tudo isso vem a partir de uma formação profissional. E como eu comentei que essa transformação digital ela está vindo cada vez mais crescente e no nosso mercado de TI também está acontecendo isso, 65% dos líderes ali por volta de 2018 até aqui 2022 eh, estavam ali fazendo alguns levantamentos e é perceptível que tem uma escassez na parte de habilidades ali através dos profissionais. E claro, conforme essa mudança aumenta, também aumenta essa porcentagem. Então nada melhor do que a gente estar preparado, a gente estar engajado para entender o que é preciso. Hã, bom, nesse contexto das demandas do mercado, 89% dos gerentes ali de contratação relatam que é difícil encontrar os talentos voltados para projetos de open source, ou seja, para tecnologias de código aberto, para arquiteturas e situações desse mundo mais open source. 73% buscam ali desenvolvedores de nuvem, então está vindo uma demanda crescente. 60% que sejam ali profissionais que possuam a cultura de DevOps. Então,
logo menos eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse conceito. 53% buscam que sejam ali administradores de sistemas e praticamente a metade ali dos gerentes, eles buscam cada vez mais os profissionais que possuam certificações. Então isso aí é uma percepção que a gente tem no mercado, que o pessoal valoriza bastante as certificações. Eh, e igual eu comentei para vocês, está virando uma realidade essa parte de procurar talentos com open source. E bom, o nosso objetivo aqui do lado da Red Hat é justamente conseguir inserir vocês nesse universo open source. Para quem não sabe, a Red Hat está lá, existente desde os primórdios do Linux e de toda a computação. E o nosso foco sempre foi a questão de open source, sempre contribuir com essa comunidade, código aberto e indo nesse sentido. E o que a gente propõe e traz para vocês é justamente um pouco dessa cultura e um pouco desse conhecimento também, voltado ali para o open source. Então, a gente sabe que existe alguns desafios, tá, nessa formação profissional que vocês estão traçando. Então vocês enquanto estudante precisam da formação básica, isso aí sem dúvida é necessário. Vocês precisam ter as motivações certas e também traçar expectativas para aquilo que vocês almejam. E também enquanto estudante é legal que vocês tenham contato com as tecnologias que estão em alta no mercado. E por parte das instituições de ensino, é legal existir um alinhamento da formação ali acadêmica que vocês vão ter com as demandas que o mercado, acabam pedindo. Então, para vocês saírem já totalmente preparados. Eh, e aqui com o Red Hat Academy, vocês vão conseguir reduzir essa diferença de estudar a parte acadêmica com o que o mercado está pedindo. A gente fornece para vocês a plataforma, que tem ali as tecnologias, os livros, os laboratórios para vocês não precisarem colocar muitas coisas na máquina de vocês e terem tudo prontinho. A parte de contribuição com a comunidade, então a gente tem ali um setor de empregabilidade, um setor de motivação e colaboração também. A gente tem a parte dos conteúdos, que são ali alinhados com as principais demandas que o mercado vem trazendo para os dias atuais. A gente também disponibiliza ali todo esse contato com a tecnologia, principalmente enterprise, porque grandes corporações e a maioria das empresas utilizam de tecnologias mais voltadas para o contexto enterprise, são tecnologias seguras e bem robustas. E tudo isso para poder também proporcionar para vocês um talent network, que é ali vocês terem todo esse envolvimento com esse network. A gente tem alguns planos de estudos, tá? A gente tem ali questões de administração do sistema, cloud computing e também o desenvolvimento de middleware, tá? Então são alguns cursos ali disponíveis. E, como eu comentei para vocês, já que o mercado busca certificações e dá valor para isso, a gente também disponibiliza para vocês sem custo essa questão das certificações. Então, conforme vocês forem fazendo um estudo ali que o professor Diógenes vai liberando para vocês, ao final vocês também conseguem receber uma certificação e de peso ainda por ser da Red Hat. Então, isso é bem reconhecido no mercado. Eh, bom, mais estatísticas para quem gosta dessa parte, 93% ali dos gerentes de RH comentam que é muito difícil encontrar o candidato ideal, 91% dos gerentes de TI considera que essa parte das certificações elas são vitais e 82% das empresas ali que trabalham com a questão de Linux, elas solicitam que vocês tenham o certificado da Red Hat, até por conta do que eu comentei, que a Red Hat está lá nos primórdios do Linux também. Eh, bom, vocês utilizando aqui do Red Hat Academy podem ter certeza que vão sair 95% mais preparados, 92% com mais êxito nas questões que forem desenvolvendo no dia a dia e 92% também independentes, que é aquela questão de vocês verem uma situação, saberem resolver a problemática a partir dos conhecimentos que vocês vieram adquirindo. Bom, aqui a gente tem as palavras
de um arquiteto de software. O treinamento e a certificação da Red Hat nos ajudaram a nos integrar melhor com os produtos da comunidade de código aberto da Red Hat para criar soluções inovadoras para os nossos clientes. E, bom, pessoal, aqui eu deixo essa palavra final, antes da gente prosseguir com esse pontapé inicial do conhecimento open source. Uma pergunta, se vocês estão preparados para essa parte, e, claro, se alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto e querer esclarecer, pode perguntar, pessoal, pode ficar à vontade. Opa, Júnior, tudo certo? Pessoal, aproveita esse momento aí para estar tirando dúvida em relação a essa parceria, né? Alguma oportunidade que vocês possam vislumbrar, né? Acho que esse é o momento para vocês esclarecerem. Eu tenho uma dúvida. Assim, no mercado de desenvolvimento, por exemplo, a gente não precisa necessariamente de um certificado, um diploma, né, para entrar no mercado de trabalho. Mas já nessa tecnologia mais voltada, né, que vocês distribuem aí no cursos do Red Hat, aí no caso já é mais necessário, né, por ser diferente. Isso, porque como é que funciona? Quando vocês vão ficando especialistas, quando vocês vão afunilando esse conhecimento, eh, claramente vocês já vão subindo os níveis. Por exemplo, vocês podem começar como um júnior, tanto nessa parte dessas tecnologias, sem as certificações, ou com uma ou duas certificações, não tem problema. Mas ao longo da carreira de vocês, conforme for subindo essa escadinha de evolução profissional, vocês vão estar para um nível pleno, daqui a pouco para um sênior, depois para um especialista. E quando vocês sobem essa escadinha, vocês vão percebendo que por mais que no nosso mundo de TI a gente tem muitas tecnologias, muitas vertentes, quando você evolui, naturalmente o mercado vai te transformando em determinadas tecnologias. Eh, por exemplo, o pessoal de desenvolvimento que gosta de Java. Vocês podem começar com uma gama bem ampla, mas também existem muitas tecnologias que a Red Hat criou ao longo dos anos ali para o Java, que se você conhecer por exemplo, precisar trabalhar em um banco, precisar trabalhar em algo de algum governo, por exemplo, é, esse pessoal utilizam muito dessas coisas justamente pela parte enterprise, pela parte de segurança que é provido e tudo mais. Então, nisso, vocês fecham um pouquinho esse leque, e essas certificações ajudam muito para pegar essas vagas e agarrar essas oportunidades. Vagas mais específicas, né? Isso, exatamente. Entendi. Obrigada. Imagina. Pessoal, até um outro ponto, eu vou explicar para vocês daqui a pouco da parte de cloud, eh, diferentemente dessa questão do desenvolvimento, a parte de cloud é muito ampla, então ter uma certificação assim, por exemplo, provida pela Red Hat para as questões de cloud, já transformam vocês como arquitetos de cloud, de operações ali dessa parte. Tá? Então não são todos os cenários que é muito específico. Beleza. Tranquilo. Vamos lá, pessoal, não fica com vergonha não. Ó, a turma na noite, eles não ficaram acanhados, não. Eles fizeram muitas perguntas mesmo. A gente ficou quase 30 minutos, né, Hugo? Foi daí para mais. Só nessa parte aí. Acho que o pessoal aqui é tímido. Mas qualquer coisa também, ao decorrer da outra apresentação ali, a gente pode ir tirando também as dúvidas. Acho que então pode tocar, tá, Hugo? Tá Pode joia. Deixa eu avançar. puxar aqui.
Legal. Minha tela carregou? Sim, tá joia. Tá ok. Pessoal, então o que eu vou passar para vocês agora são alguns conhecimentos, desde a base até aprofundando um pouquinho, tá? Não tem problema se vocês não pegarem todos os conceitos, tá? Se vocês preferirem, pode anotar, a aula está sendo gravada, vocês podem revisitar no futuro, não tem problema. E são alguns conceitos de base até por baixo ali dos panos, então é perfeitamente natural que vocês não consigam pegar todas as partes, tá? Mas é legal, mas a parte boa é que vocês vão ter esse contato, nem que seja pelo menos inicial. Bom, então tendo isso em mente, eu vou nesse comecinho fazer uma viagem com vocês lá no passado, tá? Até chegar aos dias atuais. Bom, então, para eu fazer essa viagem com vocês, eu preciso explicar um pouquinho das nuances que existem ali em como é entregue um software, como é que é implantado um software em uma máquina, em um servidor. No começo, a gente tinha a chamada era da implantação tradicional, que lá no início o que que acontecia? As organizações elas executavam as aplicações em um servidor físico, não tinha como definir limite ali de recurso para uma determinada aplicação, e o pessoal colocava isso, todas as aplicações desenvolvidas em um único servidor físico. E isso aí causava muito problema para alocar recurso. Por exemplo, tinha situações que era colocado muitas aplicações e executadas ao mesmo tempo, dentro desse mesmo servidor, e acontecia a situação de uma aplicação tomar o recurso, de todas as outras, e então as outras não funcionarem perfeitamente. E, nessa situação é muito difícil de você escalar. Então, porque por mais que você substituir ali os recursos, além de ser custoso, não tinha como ir colocando mais e mais recursos. Chega uma hora que isso tinha uma limitação, certo? Para resolver isso aí, o que que o pessoal fez? Nasceu a era da implantação virtualizada, tá? Que foi ali como uma solução para o primeiro problema. E esse modelo, ele permite que você consiga executar várias máquinas de forma virtual dentro de um mesmo servidor. Então, ali em uma única CPU, você conseguia simular várias máquinas. E, bom, com isso, a gente consegue permitir que as aplicações sejam isoladas entre cada máquina virtual. E então, uma informação de uma aplicação dentro de uma máquina virtual não consegue acessar livremente a informação dentro de outra máquina. Então, a gente já tem uma barreira legal aí nessa situação. E cada VM, a gente chama de VM também, ela é uma máquina praticamente completa, que executa todos os componentes, incluindo o sistema operacional, e além do hardware que também é virtualizado. Então, nessa imagem aqui a gente consegue ter uma ideia que embaixo seria o mesmo servidor, em cima um tipo de virtualizador, que é nesse caso o hypervisor, e acima dele a gente tem cada aplicação entregue diferentemente, simulando um computador. Então a gente tem um sistema operacional e em cima a aplicação. Aí com isso, foi permitido da gente fazer o seguinte, colocar um servidor com algumas aplicações dentro, depois colocar em outro servidor outras situações de aplicação, e isso a gente conseguiu fazer a criação da parte de cluster. Então, dentro de um cluster, a gente consegue ter várias máquinas, mas ali compartilhando das mesmas comunicações e situações. Então, é legal que vocês tenham esse conceito do cluster em mente. Legal, só que essa virtualização por máquina virtual, por VM, ela tem algumas desvantagens. Então a gente tem ali sobrecarga de tarefa,
Então, se a gente se empolga muito e acaba ligando várias máquinas virtuais, eh, todas ao mesmo tempo, a gente acaba fazendo uma sobrecarga dessa quantidade de tarefas, e isso pode fazer com que todas essas máquinas parem de funcionar, que já é um problema bem grande. A gente tem algumas questões de segurança, então se acontecesse um problema na primeira máquina virtual, as outras poderiam estar vulneráveis, tá? Principalmente pela questão ali de vírus, é possível um vírus dessa máquina afetar as outras. A gente tem a questão de dependência, que caso aconteça algum problema ali no nosso host, e essas máquinas virtuais não estejam em outro servidor, e der algum problema, infelizmente a gente vai perder todas as informações, programa, qualquer outra coisa que tiver salva dentro da máquina virtual. E a parte principal ali que acaba pesando em toda empresa é a questão dos gastos. Então, você pode economizar um pouquinho ali com a máquina virtual por não ter que comprar outros servidores. Só que a manutenção que você precisa dar nos componentes de dentro do servidor, quando você sobe as máquinas virtuais, fica um pouco mais constante também. Hum, legal, pessoal. Já que a gente chegou nessa etapa da virtualização ali por VM, e tem essas desvantagens, o que veio acontecendo ao longo do tempo? O próprio mercado se adaptou e resolveu alguns problemas. Então, esse resolver alguns problemas deu vida à era da implantação em containers, tá? A ideia de virtualizar uma máquina ainda continua existindo, só que agora a gente não faz mais essa virtualização por hypervisor, por exemplo. A gente colocou uma outra situação nesse meio, que chama o Container Engine. Ele vai fazer um papel bem parecido com o do hypervisor, só que com algumas pequenas diferenças. Então, a gente tem ali propriedades de isolamento que flexibiliza a gente compartilhar o sistema operacional entre cada uma das aplicações. Então, vocês podem ver que a gente não tem mais a camada de sistema operacional. Enquanto aqui a gente tinha que instalar o Windows, nesse outro Linux, nesse outro uma outra versão de Linux, nessa situação do container a gente não precisa dessa camada de sistema operacional, então fica muito mais leve. Enquanto aqui a gente tinha situações que pesavam de 2 gigas para mais, aqui a gente tem situações que pesam entre 100 megabytes, 300, é difícil chegar a 1 giga. Hum, legal, então tendo isso em mente, a gente já tem uma ideia que eles são muito mais leves, muito mais fácil da gente criar eles e manipular. Cada container aqui, esse quadradinho é um container, esse outro é outro container e por aí vai. Eles, cada um desses tem ali o seu próprio sistema de arquivos, tá? Eles compartilham da mesma CPU, da mesma memória, o espaço de processo e outros detalhes. Mas a parte da infraestrutura é subjacente em cada um. Então, eles são bem portáveis ali na questão de entregar em nuvem ou entregar em N sistemas operacionais. E, bom, com isso a gente traz algumas vantagens, que a gente consegue fazer a criação e implantação ágil das nossas aplicações, a gente consegue fazer um desenvolvimento, uma integração e uma implantação de forma contínua. Eu não sei se alguém aqui já ouviu esse conceito, mas ele é algo que está muito em alta, que é da parte de continuous delivery, continuous integration. Então, o container permite a gente trazer isso no jogo do nosso dia a dia. A gente consegue também fazer a separação de interesses ali entre quem desenvolve e quem cuida da parte de operações, tá? A gente também ganha a capacidade ali de observar não apenas as métricas e as informações a nível de sistema operacional, mas também entender a integridade da aplicação
e outros sinais que estão rodando aqui dentro, então essa camada aqui da aplicação também é possível a gente entender. A gente tem a consistência que eu comentei entre os ambientes, tanto o ambiente de desenvolvimento, ambiente de teste, ambiente de produção, tá? E tudo isso o seu container, a ideia é que ele funcione exatamente igual no seu computador, na nuvem, em qualquer outra máquina que você tente rodar o seu container, tá? A gente consegue fazer um gerenciamento mais centrado das aplicações e a gente também traz a questão do microserviço fracamente acoplado, distribuído, elástico e livre. Então, as nossas aplicações são divididas em partes menores e cada parte é independente e pode ser implantado dinamicamente. Então, não fica aquela questão monolítica, todo o nosso sistema dentro de um mesmo código, dentro de um mesmo software. A gente consegue quebrar isso facilmente, usando da ideia dos containers também. E a gente tem o isolamento dos recursos. Então, a gente tem um desempenho previsível do que vai acontecer com as nossas aplicações e a gente consegue isolar essas situações também. Legal, pessoal. Agora que vocês entenderam como era no começo, como foi nesse meio do caminho e como está sendo agora, é, é legal que a gente entenda um pouquinho como é que funciona essa questão dos containers. É legal a gente ter essa visão de dentro dos containers. Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho, tá? Pode ser que aqui complique algumas ideias, tá? Mas podem ir anotando, no final ali eu abro para perguntas e a gente já vai tirando todos esses pontos. Para a gente considerar uma situação, um container, para a gente poder considerar aquilo que a gente fez de produto final um container, a gente tem que seguir alguns princípios, tá? Justamente por boas práticas. Então eu vou passar para vocês um pouquinho desses princípios. O primeiro é esse CSCP, tá? Que ele é o princípio muito semelhante àquele de responsabilidade única do Solid, tá? Que aconselha a gente no seguinte: uma classe ele deve ter apenas uma responsabilidade, tá? Então, se o seu microserviço ali dentro do container precisar resolver várias preocupações, ele pode usar ele pode quebrar essas preocupações em vários outros containers, tá? E cada um lidar com uma única parte. E depois, para você combinar tudo isso, vocês podem estar colocando os containers um próximo ao outro e no final a gente chama essa unidade de pod, tá? Então imagina que aqui no container 1 a gente tem algo de back-end, em Node, por exemplo, e aqui no container 2 a gente tem a só preocupação de existir um banco de dados, tá? Então o Node e aqui um banco de dados. A gente está separando as responsabilidades. E dentro da mesma unidade, a gente pode chamar isso de pod. Tá? É legal vocês terem esse nome aqui lembrando também, tá? Que pod é uma unidade que é a maneira que a gente chama quando tem vários containers ali um agrupado com o outro. Nosso próximo, que é o High Observability Principle, ele fala o seguinte para a gente, que os containers eles fornecem uma maneira unificada de empacotar e executar as aplicações, tá? E você tem que tratar isso como uma caixa preta. Só que o container que pretende ali se tornar nativo de nuvem, ele tem que fornecer algumas interfaces de programação de aplicativos, que é o que a gente chama de API, tá? Para que seja possível observar a integridade lá dentro do seu container. Então, isso é um pré-requisito fundamental para vocês conseguirem automatizar a atualização do container, verificar o ciclo de vida, tudo isso de forma unificada. E claro, com isso a gente ganha a parte da resiliência e, por fim, a experiência do nosso usuário. Aí, o nosso próximo é o Lifecycle Conformance Principle.
essa parte ela determina ali que a sua aplicação ela tem uma forma de ler os eventos que vão vir da plataforma, tá? Além de ser possível receber os eventos, o nosso container ele precisa estar em conformidade para reagir a esses eventos, tá? Então que a gente tem, por exemplo, vocês mandam um evento de parar o container ele tem que responder de acordo com isso. Para poder startar, mesma coisa. No nosso próximo Image Immutability Principle, os aplicativos ali em container, eles devem ser imutáveis, tá? Uma vez que vocês criam, as questões lá dentro não devem ser alteradas, tá? Entre os ambientes diferentes. E com isso a gente precisa fazer uso de um meio externo de armazenamento, tá? Então a gente pode ter as questões dos repositórios de imagens, tá? E qualquer alteração qualquer alteração que vocês façam na aplicação que está dentro do container precisa resultar na criação de um novo container e o antigo deixar de existir, tá? Então isso vai bastante de encontro com o que o pessoal fala de um container ele ser criado para morrer. Então a gente sabe que ele não vai existir eternamente. A ideia dele é que ele cumpra o que precisa, se precisar ser alterado, que venha um novo, tá? O antigo morra e a gente não necessite das coisas que tinham no antigo, que o novo container consiga suprir. Aqui nessa parte a gente tem o Process Disposability Principle, que é uma das principais motivações para o pessoal estar migrando as aplicações para containers hoje em dia. Tá? Justamente o que eu comentei para vocês dele poder ser substituído a qualquer momento, tá? Então, por exemplo, se falha uma verificação de integridade, a gente precisa substituir. Se a gente vai remover o aplicativo, a gente precisa substituir ou então remover esse container, tá? Se a gente precisa atualizar a nossa aplicação que está dentro do container, ele também vai precisar deixar de existir e um novo entrar em ação, tá? E também se a gente precisar migrar de um host para o outro. Legal, essa parte aqui do Self-Containment Principle determina ali que um container deve ter tudo que for preciso no momento de compilação, no momento que ele criar essa virtualização, ele precisa já ter descrito todas as etapas, tudo que ele precisa para funcionar perfeitamente, tá? Ao longo do curso, tudo isso que eu estou falando para vocês, tá, pessoal? Ao longo do curso, vocês vão escrever um Dockerfile de vocês vão escrever o passo a passo para criar um container, e esses conceitos vão ficando mais claros, tá? O container, ele tem que ter ali apenas a presença do kernel Linux, tá? Então vocês precisam falar, ó, eu vou usar o kernel XYZ para poder criar o meu container, tá? Isso aí é uma das etapas. Depois, qualquer biblioteca adicional que vocês queiram pôr lá dentro, vocês podem também colocar através das linhas ali de dentro do Dockerfile, por exemplo. E, claro, além de coisas como a execução da linguagem, a plataforma do aplicativo quando for necessário, e qualquer outro tipo de dependência que vocês precisem, tá? Para poder rodar a aplicação perfeitamente ali dentro. E para não deixar muito complicado as coisas, o último ponto aqui, que é o Runtime Confinement Principle, que é a parte ali que analisa o container mais numa perspectiva de tempo de construção e o binário resultante que tem ali dentro do conteúdo. A gente sabe que um container ele não é algo unidimensional, que é algo que tem um tamanho único no disco. Eles têm várias dimensões, então são ali coisas como tempo de execução, uso de memória, uso de CPU e outras partes correlacionadas ao consumo dos recursos. E esse princípio sugere para a gente que cada container declare os seus requisitos para poder funcionar perfeitamente. Tá? Então, ele deve estar compartilhando perfil de recursos de um container ali em termos de CPU, memória, parte de rede, influência no disco. E para que seja possível
nesse processo, ter um bom gerenciamento ali do container, nessas partes gerais. Legal, pessoal. Agora que a gente entendeu um pouquinho da parte dos containers, eu sei que foram ali alguns princípios. No dia a dia vocês vão se familiarizando e vão acabar memorizando, porque é bem fácil de seguir esses princípios. E quando vocês forem criar o container de vocês e até na aula do professor, vocês vão ter essa etapa. Depois disso, existe um ponto. Imagina o seguinte, os containers, eles são uma boa maneira da gente agrupar e executar as nossas aplicações. Isso aí sem dúvida nenhuma, eles são muito bons para essa parte. Só que tem um detalhe, quando a gente leva isso para o nosso ambiente de produção, que é onde os clientes finais vão ter o contato, a gente precisa gerenciar esses containers. Então a gente precisa ali garantir que não haja nenhum tempo de inatividade ou que os nossos clientes não fiquem na mão por determinadas situações. Então imagina que um container cai, outro container precisa ser iniciado rapidamente para não prejudicar os nossos clientes. Então, nesse comportamento, não seria mais fácil se tudo isso fosse controlado por um sistema? Eh, Chegando nessa parte de automatizar esse controle, foi aí que nasceu o Kubernetes, tá? O Kubernetes, ele é uma plataforma que permite a orquestração desses containers, tá? De algumas maneiras ali que a gente pode ir automatizando. Peraí, deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Legal. Então, certo. Se a gente tem uma plataforma para facilitar a nossa vida e automaticamente gerir isso, vamos entender um pouquinho como é que ela funciona. Nada melhor do que, se está todo mundo usando, por que a gente também não pode conhecer um pouquinho desse funcionamento? Eh, Pode ter uma parte aqui ou outra que vocês não peguem, tá? Não fiquem preocupados. Ao longo do tempo, vocês vão ter contato com essas situações e relembrar: "Nossa, eu vi essa situação ali na aula do professor Diógenes". Certo, o que eu falei para vocês no comecinho da questão de cluster, é justamente quando a gente tem vários servidores ou várias máquinas dentro do mesmo ambiente ali para estar fazendo a mesma situação, resolvendo o mesmo problema. Então aqui, nesse quadrado maior, a gente tem a parte do cluster, e aqui, nesse primeiro quadrado, a gente tem o master. Esse master, ele é o responsável, tá, por orquestrar as camadas de baixo, tá bom? Essas camadas de baixo, elas são aquela segunda imagem que eu mostrei para vocês, da virtualização por container, tá? Então imagina que isso aqui é uma foto de virtualização por container, e esse aqui também, tá bom? Então, o master é o que orquestra, e aqui embaixo a gente tem as máquinas com os containers rodando. Certo. Então, quando a gente for ali, seja o pessoal de arquitetura em nuvem, seja o pessoal de DevOps, ou seja, o pessoal só de operações também, quando a gente quer manipular e mexer com Kubernetes, a gente precisa primeiro ter uma interface visual, ou então utilizar do Kubernetes por linha de comando, que é esse comandinho aqui que a gente dá, e barra de espaço e o restante dos outros comandos que a gente, dependendo do que a gente quer fazer. Então, quando a gente faz isso, esse pedacinho de fora, que pode ser da máquina de vocês, por exemplo, comunicando com outra máquina que é a master, manda o sinal para a parte de API Server. Esse pedacinho da API Server é quem vai controlar e ler os nossos comandos. Então, dependendo do comando que vocês mandam, isso aí tem documentação, tá? Não se preocupem, é bem tranquilo. Dependendo do comando que vocês derem aqui, eles vão cair nessa camada do Controller Manager, tá? Esse rapaz aqui, esse pedacinho aqui, ele fica em loop, tá? Rodando ali e verificando quais foram os comandos que foi enviado aqui para cima, tá bom? A gente tem esse pedacinho do meio, que ele serve como armazenamento, tá?
como backup ali dos dados que estão dentro do nosso cluster, tá bom? Então as informações do cluster, tudo fica aqui dentro. Aqui do lado, a gente tem o scheduler, que ele é um plano de controle, tá? Que fica atribuindo determinado container vai vir para esse nó aqui. Outro container vai vir para esse outro nó aqui. Ele faz essa manipulação para a gente. E, bom, agora que a gente entendeu a camada do master, vamos dar uma olhadinha aqui na camada de baixo. Nessa parte aqui, que poderia ser em um servidor, tá? A gente tem a parte do kubelet, que ele que lê para a gente um arquivo de YAML ou JSON, tá? Esse arquivinho serve para descrever todos os detalhes da pod, tá bom? A pod está aqui na camada de baixo, tá? É um arquivinho que a gente, enquanto DevOps, geralmente é DevOps que faz isso, tá? Escreve linha por linha o que vai acontecer dentro da pod, esse kubelet lê e dá vida nisso para a gente. Então, só relembrando, pessoal, uma pod pode conter vários containers dentro, tá? Aqui, nessa outra parte, a gente tem o kubeproxy, que ele é responsável por toda a parte ali de redes, tá? Então, liberar porta, liberar comunicação, tanto entre pods, tanto o mundo externo. E aqui embaixo, como a gente já viu lá no comecinho da apresentação, a gente tem um container engine. Legal, pessoal, eu sei que aprofundando assim é bastante coisa, né? Mas como eu falei, não precisam decorar todos os detalhes, tá? Bom, se a gente trouxe o Kubernetes aqui para o nosso dia a dia, quais são ali os serviços que ele oferece para a gente, de fato? Então, ele tem serviço de descoberta de serviço e também a parte de balanceamento de carga, tá? Que é a parte ali de expor o seu container para questão de DNS ou então o próprio IP do container, tá? Também podem ter algumas situações ali que a gente cria para a parte de balancear as cargas. Está recebendo muita requisição nesse container, eu vou passar para o outro. Aqui no segundo, a gente tem a orquestração de armazenamento, tá? Ele permite que o Kubernetes permite que você monte automaticamente um sistema de armazenamento da escolha de vocês, tá? Tanto armazenamento local quanto provedores ali da nuvem, tipo Amazon, Google, Azure, tá? Aqui na terceira parte a gente tem os lançamentos e reversões automatizadas, que você pode descrever o estado desejado ali para os seus containers que estão implantados dentro do Kubernetes. Ele pode alterar o estado desse container, tá? Então, seja para criação, para remoção dos containers. Aqui, na 4, tem a questão de empacotamento binário automático. Então, a gente fornece para o Kubernetes o nosso cluster e todos os servidores, que a gente chama de nó, tá? E com isso, ele pode estar executando ali a questão dos containers. A gente só informa para o Kubernetes quanto de CPU e memória RAM cada container precisa e ele vai encaixando isso dentro dos nós, tá, da melhor maneira possível. A gente tem a questão de autocorreção, que ele reinicia os containers quando acontece uma falha, ou elimina os containers que não estão respondendo à verificação de integridade, tá? Isso aí a gente vai definindo. E na parte 6 a gente tem o gerenciamento de configuração e de segredos, que é justamente para a gente gerenciar informações credenciais confidenciais como senha, tokens OAuth, chave SSH, tá? Então a gente pode implantar e atualizar esses segredos dentro das configurações sem precisar reconstruir as imagens do zero, tá? E sem também expor esses segredos. Só que, em meio a todos esses serviços que eu comentei com vocês, tem algumas coisas que o Kubernetes não fornece, tá? Ele tem algumas limitações, boa parte das coisas que vocês forem colocar no Kubernetes, se vocês quiserem criar um Kubernetes do zero, vocês vão ter que fazer na mão, e isso dá muito trabalho. Então, isso causa ali situações como ele não conseguir limitar os tipos de aplicação que são suportadas,
Então, o que vocês mandarem para ele rodar, ele vai tentar rodar da maneira que for, por mais que não seja pertinente a situação do hardware e tudo mais. Ele não implanta o código-fonte, não constrói as aplicações se vocês não criarem essas situações para ele fazer, tá? Ele não faz isso automaticamente. Então, aquilo que eu falei para vocês de, o container permite a gente ter uma entrega contínua, um delivery contínuo, uma integração contínua. O Kubernetes, por default, não tem esse tipo de ferramenta para a gente. Então, se a gente altera o código e precisa entregar esse código sem ser manual, a gente precisaria de uma ferramenta extra para fazer isso. Ele não fornece serviços em nível de aplicação, então ele não tem coisas como middleware, por exemplo, barramento ali de mensagens. Ele não tem coisas como processamento de dados, como a ferramenta do Spark fornece. Banco de dados ele também não vem. Questão de cache também não traz. E também não traz a parte de armazenamento ali em cluster. Tá? Então, só alguns detalhezinhos que a gente tem que pôr por fora, se quiser usar o Kubernetes Default. Não tem soluções de login, monitoramento ou então alerta. Também não fornece nem exige um sistema ali de configuração. Não fornece nem adota sistemas abrangentes de configuração de máquina, manutenção, gerenciamento ou autocorreção. Tá? Esses detalhes por default, infelizmente o Kubernetes não traz, e se a gente quiser colocar manualmente, é um trabalho extra além da vida ao Kubernetes. Então são duas partes aí que a gente precisaria dar atenção. Legal, pessoal. Seria perfeito se existisse uma ferramenta que fizesse esses pontos para a gente de forma automatizada, que a gente com poucos comandos, pouco tempo aplicado em cima, conseguisse ter toda essa automatização, toda essa monitoração de forma bem tranquila e bem rápida, de colocar e liberar para a empresa ou para os nossos projetos. Então, quando o Kubernetes surgiu, lá atrás, a Red Hat e também o Google já estavam ali lado a lado, ajudando nesse projeto, tá? Porque o Kubernetes ele é um projeto aberto, tá? Então, como eu comentei para vocês, a Red Hat ela é desse universo aberto. Para a gente conseguir alcançar todo o potencial ali da nuvem híbrida, da parte empresarial, integrando com um ecossistema ali complementar e tudo mais de ferramentas nativas para a nuvem, o pessoal criou lá atrás, dado esse cenário de limitações, foi criado o OKD e OpenShift, tá? Os dois são a mesma coisa, foi criado justamente para suprir essas necessidades. Então, a Red Hat vem acompanhando todo o desenvolvimento do Kubernetes e ajudando, e criou para a gente essas duas ferramentas. Então, a gente tem... como é que a gente trabalha com isso? A gente tem os nossos engenheiros, tá? A gente conecta esses engenheiros com a comunidade do código aberto, e à medida que os membros e os engenheiros trabalham juntos ali para identificar e elevar as melhores ideias, a gente vai trazendo isso e evoluindo até para o mercado. Então, vocês podem acessar esses produtos, tá? A questão do OKD, do OpenShift ali, tanto do Kubernetes também, eles são código aberto, vocês conseguem ver e visualizar e, de repente, tomar para uma outra situação também, tá? E, bom, a parte da comunidade a gente chama de OKD e a parte do OpenShift a gente traz aqui como algo mais empresarial para a nuvem híbrida. Ambos são gratuitos, tá? Então, e são a mesma coisa. Legal, pessoal. Então, vamos ver um pouquinho o que o OpenShift traz para a gente e resolve das problemáticas ali que tinha no Kubernetes. Aqui embaixo, a gente tem o sistema operacional base, que ele é o Core OS.
tá? Ele é uma distribuição do Linux ali focada em sistema operacional que seja imutável para execução de containers. Então já é algo bem focado para o container. Aqui em cima a gente tem o CRI-O, que ele é uma implementação do Kubernetes, do Container Runtime ali do Kubernetes, para habilitar alguns tempos de execução compatível, tá? Basicamente, esse pedaço aqui, ele é aquela parte do Container Runtime, tá? Então, são alternativas ali ao papel, por exemplo, que o Docker faz. Aqui, a gente tem o Kubernetes, que é aquele gerenciador que eu mostrei para vocês, tá? Das máquinas virtuais, que vai colocar os containers ali e tudo mais, tá? Aqui o etcd, também com a mesma ideia, tá? Para armazenar a configuração e estado e as informações do container e como é que é as informações dentro do cluster do Kubernetes. Aqui do lado, a gente tem os CRDs, que eles são os recursos que estão armazenados dentro desse etcd e que ficam gerenciados pelo Kubernetes. Esse pedacinho meio que forma uma configuração dos recursos que estão sendo gerenciados ali. E descendo um pouquinho mais aqui para baixo, que realmente é mais a camada que a gente lida no dia a dia, essas outras etapas já vêm prontas, tá? A gente tem os serviços em container, tá? Que atende muitas funções de infraestrutura, que com isso dá a possibilidade do OpenShift fornecer para os desenvolvedores a criação de aplicativo personalizado e com várias coisas pré-montadas e já feitas. Tem a parte de rede, de autorização também. E aqui nessa camada é o runtime, são ali as imagens de container também prontas para uso. Então, cada uma ali pré-configurada com uma determinada linguagem ou banco de dados, também otimizada para a questão de nuvem. Então, se vocês precisam de um back-end simples ou de um banco de dados pronto, nesse pedacinho aqui, no final da apresentação, vocês vão ver que é bem tranquilo, basta clicar que vocês já estão com tudo criado para vocês. E por fim, aqui, para essa última camada, para oferecer a experiência de DevOps e as ferramentas, tá? A gente tem o console web, que é uma interface ali tranquila de mexer. Tem o por command line, quem gosta ali de terminal para ficar enviando os comandos para o OpenShift também consegue. No OpenShift, vocês conseguem usar o mesmo comando do Kubernetes, tá? Então, tem alguns comandos extras, mas também funcionam os do Kubernetes. Tem a parte de REST API, e também essa parte final aqui de integração. Beleza. E, bom, pessoal, para deixar um pouco mais interessante essa abordagem de por que eu vou querer aprofundar no OpenShift, além dele trazer várias coisas prontas e ser ali da comunidade aberta, como é que isso vai agregar para mim num cenário ali de mercado? Eu quero entender quem são os clientes, são clientes de peso, são empresas gigantes que usam, como é que é esse mercado? Então, a Red Hat ela domina 44% ali da fatia de mercado na questão de container. Então, vocês adquirindo essas experiências e também seguindo a questão do Red Hat Academy que eu comentei, vocês podem ter certeza que vão estar preparados para uma gama muito maior de situações. Tá? Nesse caso aqui não é algo muito específico, vocês pegando esse tipo de conhecimento vão conseguir usar para muitas situações. E eu vou falar um pouquinho dos casos de sucesso para vocês, de alguns clientes. Não vou conseguir falar de todos, então vou ter que focar nesses aqui da esquerda. A gente teve algumas situações ali com a BMW Group, que ela quis entrar nessa corrida dos veículos autônomos, com as partes de Big Data e de alto desempenho. Então, a gente conseguiu contribuir com recursos de aprendizado de máquina em escala massiva. O OpenShift também tem algumas coisas prontas para isso. A gente tem aqui o Medifé, que ele é uma organização argentina sem fins lucrativos que oferece planos de saúde.
Eles conseguiram reduzir o tempo de entrega dos serviços da parte de saúde em 92%. Aqui embaixo a gente tem o Emirates NBD, que é ali um dos maiores bancos dos Emirados Árabes, que com o OpenShift esse banco pôde diminuir os ciclos de lançamento e atualizações dos aplicativos, tá? Para ir cada vez mais oferecendo serviços bancários inovadores. E por fim, pessoal, a gente tem aqui também uma situação do Banco Central do Brasil, que foi justamente com o Pix. Graças a essas tecnologias que eu comentei de ferramentas prontas e do OpenShift, e essa manipulação de container de forma automatizada, o Banco Central do Brasil ele pôde suportar ali milhares de transações por segundo de forma econômica, sem ter um gasto muito grande, e enquanto eles conseguem manter o serviço 24 horas por dia durante 7 dias na semana. Então a gente não vê uma indisponibilidade por parte do Banco Central do Pix. Então são ali algumas vantagens e alguns clientes que estão utilizando de tudo isso que eu comentei para vocês, que estão tendo muitos casos de sucesso também, fora esses. Legal, pessoal. Eu comentei para vocês um pouquinho da arquitetura do Kubernetes, então eu também preciso comentar um pouquinho da arquitetura aqui do OpenShift. Não são todas as partes que vocês vão aprofundar assim no dia a dia, porque já vai ter muita coisa pronta, mas é legal vocês terem essa visão, tá? Lembra que eu mostrei para vocês que tinha um master e embaixo tinha os nós, naquela imagem do Kubernetes? A situação aqui é a mesma, por isso que eu falo para vocês. Quando vocês aprendem algo assim, vocês conseguem usar para várias situações. Então aqui a ideia é a mesma, a gente tem um master para controlar os nós embaixo, que a gente pode chamar de worker também, tá? Então aqui é um servidor, aqui é outro e aqui é outro, tá? Eles podem compartilhar de network, de parte de storage ali para armazenar as questões e a parte também de computação ali. Trazendo a visão só para o master, a gente mantém o etcd, que a gente já vem comentando. A gente tem os serviços do Kubernetes, que é o que eu mostrei para vocês, sobre a parte de API, receber os comandos, o scheduler para ler os nossos YAMLs, o nosso script de passo a passo, como criar um container, e como mexer com redes e tudo mais. E aqui também a parte de fazer essa manipulação do nosso cluster entre as máquinas de nó e tudo mais. Aí, pessoal, agora, para facilitar a nossa vida, entre algumas questões do OpenShift. A gente tem o API Server, tá? Funciona bem parecido com a ideia do API do Kubernetes, de receber os comandos que a gente manda por uma interface visual ou então pelo terminal, tá? Também funcionam os comandos do Kubernetes e os comandos extras do OpenShift. Aqui a gente tem o nosso parte de manipular como é que está a vida útil dos nossos pods, dos nossos containers, e uma interface visual para a gente conseguir acessar isso de forma bem facilitada. E aqui na outra camada, ainda na master, a gente tem a parte de serviços de infraestrutura. Então, o que eu falei para vocês que o Kubernetes não tinha pronto, que é monitoração, log, parte de liberar DNS, esses detalhes, agora é possível e a gente tem isso, tá? Dentro de cada nó. Então, são as coisas que já vêm prontas para a gente ir colocando nos nossos nós para facilitar a nossa vida. E com isso, com essas coisas prontas, a gente ganha algumas situações. Imagina que o seu container, tá? Ele chama meu aplicativo e por algum motivo ele parou de funcionar. Tá? Ele está dentro de uma pod, tá? E por algum motivo ele parou de funcionar. Com essa monitoração e com essas ferramentas automatizadas, ele vai ver que deu problema aqui e vai colocar um outro novo para você. Na hora, ele vai começar a disponibilizar uma outra aplicação, justamente para não ter muitos problemas para o cliente final.
Bom, também é permitido que vocês coloquem em áreas diferentes, tá? Isso aqui é uma área da Amazon, chama 1A, e esse aqui é a área 1B, tá? Então vocês podem ter as mesmas situações replicadas, vocês podem colocar em várias áreas diferentes, tá? E aqui fica uma máquina com um back-end e um banco de dados do Mongo, aqui replicado em outro nó também a mesma coisa, e por aí vai. Vocês conseguem replicar isso de forma bem tranquila. Hã, Agora, pessoal, só alguns detalhes ali que é um pouco mais específico do pessoal de DevOps, tá, que eles vão escrever dentro dos arquivos YAML ou JSON o que que vai acontecer, tá. Hã, Nessa parte a gente tem o Image Registry, que é onde vocês vão mandar os containers criados, vocês escrevem o passo a passo do container e precisa mandar isso para algum lugar. Assim como a gente manda um código via Git para alguma ferramenta, tipo GitLab, GitHub e por aí vai, quando a gente cria o nosso container, a gente precisa mandar isso para algum lugar também, tá? Então a gente tem o Quai, o Docker Hub, tem também Image Registry da Red Hat, tá? Então é sempre o nome da imagem, depois a versão, 2 pontos a versão. Quando vocês forem criar de vocês, vocês vão chegar nessa parte aqui também. Aqui embaixo a gente tem o Application Data, que quando vocês escreverem esse arquivo, entre aspas, de script, para colocar o funcionamento do da pod, de network e tudo mais de vocês, eles têm alguns nomes. Então eu vou passar por esses nomes, tá? O primeiro aqui é o Application Data, tá? Ele serve ali para vocês fornecer um sistema de armazenamento que se conecte automaticamente às pods de vocês, tá? Então pode ser algo de fora, tá? Pode ser algum lugar de guardar as informações de fora que consegue conectar com o container de vocês. Aqui vocês também conseguem escrever um routing layer, que é para vocês fornecerem acesso de clientes externos às aplicações que estão dentro do OpenShift. Aí vocês escrevem lá routing layer e mais alguns outros dados, e vocês conseguem liberar o seguinte: uma rota, tá? A partir de um nome, de um endereço, de um DNS. Quando alguém chama esse endereço, ele cai na rota e a rota distribui para o melhor container que ele achar. O container que tiver mais disponível, ele vai encaminhar essa requisição, vai executar o que precisa e dar um retorno no final. A gente tem também o replica set, tá? Que com isso a gente consegue garantir o número de réplicas que a gente vai querer ter de pod, tá? De container. Então, se for excluído ou criar muito, esse controle consegue segurar para a gente, deixar exatamente quantos a gente escreveu o que quer. Então, se a gente quer ter 3 containers, por exemplo, a gente vai lá e escreve que quer 3. Aí ele sempre vai fazendo esse controle. Um parou de funcionar, ele sobe outro, sempre para ficar igual, o que a gente especificou para ele. E por fim, a gente tem aqui deployment, na parte de deployment e deployment config, tá? Que nesse pedacinho a gente define como é que a gente vai lançar novas versões, tá? A gente identifica ali o nome da imagem, o número de réplicas, quantas réplicas a gente quer ter, a gente põe alguns rótulos, a gente consegue atualizar nossas pods de acordo com versão, com a estratégia, tá? E a partir de outros acionadores. E aqui é um exemplo, pessoal, de como é que fica isso escrito, tá? Então, o que eu acabei de falar para vocês, a gente precisa escrever isso dentro do arquivo, tá? Isso aqui já é a nível ali de DevOps, já é nível de cloud, quando vão entregar algo para cloud. Então, aqui nesse tipo a gente tem um serviço, tá? Um metadata, que é o nome. A gente está especificando nessa situação qual a porta que a gente quer disponibilizar o acesso, tá? E é mais ou menos nessa linha, tá bom? Esses detalhes que eu expliquei para vocês vão escrevendo assim. Isso aqui é usado tanto para o Kubernetes quanto para o OpenShift, tá bom? Isso aqui não muda. Então, nesse contexto de cloud no dia a dia, quando vocês forem entregar algo na nuvem,
é essa ideia que vocês têm que ter. Um DevOps mexe bastante nessa parte. Show, pessoal. Só para a gente puxar um ponto aqui, vocês precisam conhecer o que é essas siglas, tá? Eu coloquei uma imagem aqui para deixar bem simplificado o que é essa parte. Antigamente, a gente pode considerar que seria essa linha toda, que a gente precisava manipular, que é network, storage, servers, virtualização quando tinha, tudo isso era nas nossas mãos. Depois veio a questão de IaaS, que é infraestrutura as a service, tá? Então é ali a infraestrutura como serviço, que daí quem estiver provisionando para a gente, por exemplo, a Amazon, pode já dar algumas dessas coisas prontas, tá bom? E a gente só cuida da parte de cima, tá? Que ainda é naquele conceito de virtualização, de selecionar o sistema operacional. A gente tem aqui nessa outra coluna o PaaS, que é a plataforma como serviço, tá? Então, quanto ali, é usado muito essa parte aqui para a questão de aplicativos, tá? Então a implantação dele é bem simples e econômica. Basicamente a gente só fica na camada de aplicação e dos dados. E por fim o SaaS aqui, que é o software como serviço. Tá? Então, esse pedaço elimina a necessidade de uma equipe de TI, tá? De instalar aplicativos em cada computador e fornecer outros detalhes. Tá? E para ficar um pouco mais claro, quem utiliza bastante disso é ali o Dropbox, o Salesforce, tem também o Red Hat Insights, são ali alguns exemplos que usam dessa última coluna. Praticamente a gente não manipula esse pedaço. E pessoal, olhando aqui para o que eu mostrei para vocês da arquitetura do OpenShift, a gente tem essas camadas distribuídas que se o desenvolvedor ou a pessoa ali da arquitetura quiser manipular, ela consegue, tá bom? É bem aberto para fazer isso. Então a gente tem aqui a parte do IaaS, que eu comentei que vocês podem colocar todos os detalhes, do CaaS, que é a parte ali de lidar com o container, que é o Container as a Service, e aqui as ferramentas, tá? Parte de segurança, que precisaria colocar a mão, network, REST. Aqui o PaaS, tá aqui eu comentei do plataforma as a service. Tá joia. E pessoal, nesse pedacinho aqui a gente consegue ter uma ideia, tá? Do que tanto que o OpenShift fornece em nome de ferramentas. Tá? A gente tem questões para fazer entrega contínua, que é olhar o nosso código e já entregar na nuvem de forma automatizada. Questões também de redes, tá? São alguns detalhes ali que já vem prontos. A parte de interface também. A gente consegue codificar dentro ali do nosso OpenShift também. Então a gente consegue editar o código e já disponibilizar. Tem um sandbox também, que é para a gente fazer ali alguns erros e tudo mais para ir conhecendo a ferramenta. E também a parte de ficar observando e monitorando se está tudo saudável. Então são as coisas que já vêm prontas, tá? A gente não precisa se preocupar muito com isso. E, pessoal, o último ponto aqui, foi o que eu comentei tanto de DevOps. A gente sabe que hoje em dia o software ele é o ativo mais valioso, tanto atualmente quanto para o futuro da empresa. E ele é a principal maneira ali que a gente tem de oferecer novas experiências aos clientes, entrar em novos mercados e se adaptar a essas constantes mudanças que vêm acontecendo. Bom, pessoal, a ideia do DevOps é vocês manipularem aquela parte que eu comentei atrás, de redes, de armazenamento e de código também. Então, imagina que vocês criam o código, tá? Vocês mandam um commit para onde esteja ali o repository de vocês. Aí, o que acontece? A ferramenta pronta que eu comentei de integração, ela vai no seu commit, pega a informação, traz para a máquina, faz o que tem que fazer, roda, testa.
Se tiver tudo ok, ele entrega para o cliente final e notifica o time, tá? Então tem todo esse controle bem automatizado. Aqui um exemplo, tá? A gente tem o repositório o Git Repository, e a parte do pipeline, a gente chama de pipeline essa etapa, que é que busca ali o código comitado, fazendo os testes e tudo mais, e depois avisando que deu tudo certo, tá? Então esse aqui é um exemplo. Aqui, pessoal, eu sei que eu trouxe bastante coisa técnica, mas agora mostrando um pouquinho da interface. A gente tem uma interface, ela não é difícil de mexer, ela é bem tranquila de se adaptar e tudo mais. A gente consegue adicionar novas aplicações a partir do Git, tá? A gente põe o endereço do Git, ele vai lá, busca para a gente e faz tudo que tem que fazer automatizado. A gente tem a opção de mandar um container para o OpenShift. A gente pode pegar algo pronto aqui do catálogo também. A gente pode pegar algo de um arquivo de Dockerfile, que é o arquivo de container. A partir de um YAML, que é as etapas de DevOps que eu comentei, ou então algo de banco de dados ali. E aqui, pessoal, depois que tiver pego esse container ou esse código, a gente tem uma visão bem mais amigável do que está acontecendo ali. Então, aqui nesse caso, a gente tem um Node, aqui a gente tem um Java com Quarkus, e esse Java comunicando com o banco de dados. A gente tem essa parte visual, porque é muito mais fácil de deduzir se está tudo ok, de acessar e tudo mais. Aqui embaixo, para quem gosta de terminal, mais ou menos a mesma ideia do que a gente está vendo aqui, a gente consegue ver embaixo. Tá? Esse terminal, o próprio OpenShift traz, então ele conecta na máquina para a gente e a gente consegue dar os comandos ali no navegador, tá? Isso aqui é o navegador, uma página no navegador. E a gente consegue pegar os projetos, a gente consegue ver as pods. Então aqui embaixo vocês podem ver que tem essa pod, tem essa aqui. E como é que está o status, se está rodando, se está com problema ou não, quanto tempo de vida existe essa pod, se ela já deu restart alguma vez ou não. Tá? Então são alguns detalhes ali que ajudam bastante no dia a dia. E, bom, pessoal, sei que eu falei bastante coisa técnica e é legal vocês terem essa visão, tá? E agora eu deixo aberto para perguntas, se alguém de repente ficou com dúvida em algum desses pontos, ou queira. Opa, Jorge. Obrigado aí, Iva, pela explicação profunda aí, né, no assunto. Às vezes o pessoal assusta, mas é o que eu sempre comento, turma. Não precisa decorar essas partes ou saber assim, vou fazer isso nessa situação. Isso aí é no dia a dia, natural que vocês vão pegando no dia a dia. Exatamente. Só vou dar um adendo aí. Pessoal, o que o Ivo falou, apesar de ter falado de muita coisa técnica, parte do que ele falou vocês vão implementar naquele trabalho de vocês, tá? Então, ele deu como se fosse um overview daquele curso que vocês vão fazer e falando muito mais. Na verdade, ele expandiu um pouquinho, né? Aquele curso que vocês estão inscritos lá na plataforma da Red Hat, tá? E acho que vale a pena, de repente, vocês estarem tirando alguma dúvida aí, alguma coisa, né? Talvez nessa parte técnica, ou alguma curiosidade que vocês têm nessa parte aí, que é mais recente, né, no mercado, essa utilização dessa tecnologia no mercado. Uhum. Aproveitem. De repente, se ficou ali algum detalhe de visão. Opa, Jorge. Isso, tem pergunta no chat. Show, do Júnior.
Bom, deixa eu responder essa do Júnior primeiro. Júnior, o conceito de pod é como se fosse uma medida unitária para o container. Então, imagina que você quer colocar vários containers, igual nessa foto aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Igual nessa foto aqui. Você tem esse container em Node, você tem esse outro container em Java e esse aqui com o banco de dados. Então, esses três containers, eles estão dentro da mesma história, tá? Dentro ali da mesma ideia. Então, a gente pode considerar isso como pod. É só uma maneira de chamar container como unidade de medida. Não sei se deu uma bugada no áudio. O Jorge comentou aqui. Ah, tá, tranquilo. Tá ok. O Jorge, ele perguntou para a gente comentar um pouquinho do conceito de cluster, certo? Deixa eu trazer um pouquinho mais para trás aqui, que é mais fácil com a imagem. Espera aí. Certo. Jorge, o conceito de cluster é quando você tem vários servidores, tá? E esses servidores, eles estão atrelados à mesma situação. Quando você pensa, eu tenho essa máquina aqui, essa outra, eu tenho 3 máquinas, e elas estão dentro do mesmo contexto, dentro da mesma ideia, e estão sendo manipuladas da mesma maneira, a gente pode chamar isso de cluster. Nessa situação, ó, a gente tem um servidor, o servidor 1, o servidor 2 e o servidor 3. Tá? Então, isso aqui a gente já consideraria como um cluster. Então, as máquinas que estão dentro desse cluster, a gente chama de nó. A gente não chama de servidor, tá? A gente chama de nó. Isso aqui é no cenário de virtualização, só que se a gente traz para o outro cenário, que é de cloud, por exemplo, com container, aqui nada mais é do que um servidor, aqui outro servidor e aqui outro. Então são 3 servidores também, o servidor 1, o servidor 2 e o servidor 3. E eles estão dentro do mesmo contexto e a gente chama isso de cluster. Eu não sei se ficou claro. Aí, show. Tem que tirar as dúvidas mesmo, tem que deixar bem claro. Porque às vezes é tanta informação, né, que para linkar uma com a outra é legal ir revisitando e justamente que é por isso, para vocês fazer bastante pergunta, gente. Ô, Ivo, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Não sei se você pode falar, se tem conhecimento ou não. No meio da sua apresentação, você falou do Pix, do Banco Central, né, que utiliza algo para ficar bem disponível, né, tem uma alta disponibilidade, ele utiliza essa tecnologia, né? Uhum. Eles colocam isso em uma nuvem deles interna ou nessas nuvens aí da Amazon, da Azure? O pessoal Sabe? do Pix, o pessoal ali do Banco Central, pro sistema do Pix é tudo interno, é tudo máquina deles. Eles não utilizam nada ali da cloud, da Amazon, por exemplo, da Azure, não, nada, é tudo eles que montaram e colocou. O que eles fazem, né? Eles colocam dentro do sistema privado deles, da nuvem privada deles, essa questão de OpenShift, essa questão do Kubernetes, então tá tudo sendo manipulado ali em máquinas físicas deles mesmo. Legal, deve ser por conta de segurança, né? Para eles Exato, terem exato. controle. Nem que o governo precisasse pegar, não sei, um prédio inteiro aí de computador, mas eles não deixariam aberto, não. É verdade. E, pessoal, mais perguntas? Vamos lá. Os containers têm recurso fixo ou são dinâmicos? Júnior, quando você escreve os detalhes para criar um container,
esses detalhes você escreve uma vez. É igual um código. Você escreve uma vez e coloca para funcionar. Então a ideia é que ele seja fixo. Só que ao longo do tempo, é claro, você pode mudar isso. É igual você muda um código. Ah, eu vou corrigir um detalhe aqui, eu vou implementar algo novo aqui. Container é a mesma coisa. Você pega o que você escreveu, modifica, tá? Só que a parte dele ser fixo significa o quê? Você modificou no seu arquivo. Você ainda não criou um container, você só modificou no arquivo. Quando você for criar, essa ideia de você criar um novo, você justamente está desconsiderando o antigo. Então é praticamente um container novo. Então por isso que você pode manter a ideia dele ser fixo. Mas você sempre altera ele, tá? E o que o pessoal faz bastante, Júnior, só complementando, né? Quando você tem ambientes diferentes, você tem o mesmo container e você tem que distribuir ele em vários ambientes. Por exemplo, existe ambiente de teste e existe um ambiente que é o que o cliente final tem acesso. No ambiente de teste, você coloca um container e no ambiente para o cliente final também você põe um container. Eles são os mesmos, tá? Só que o container permite que você coloque variáveis de ambiente. Então, de acordo com a variável que você colocar ali dentro do container, ele pode ter uma informação diferente. Então, de produção e a informação diferente de teste. Tá? O pessoal faz bastante isso dentro do container. Vai, vai, é, podem ficar bem tranquilo que vai ficar muito mais claro quando vocês forem colocar ali a mão na massa. Vocês vão ver para criar o arquivo de container, depois colocar ele para rodar, destruir ele, criar um novo. Vamos lá, pessoal, não fica com vergonha não. Opa, pode perguntar, Jorge. E pessoal, qualquer pergunta é válida, tá? Vocês estão nesse processo de aprendizado, então qualquer tipo de pergunta é válida. O público feminino não vai manifestar, não? Fazer nenhuma pergunta? Eu acho que já. Ah, tá. Tem mais pergunta aí. Opa, deixa eu ver aqui. O exemplo de um pass. Pergunta difícil, Jorge, porque depende muito da situação. Ali eu passei o exemplo do SaaS, que é. Deixa eu voltar aqui. Que é essa camada aqui, porque ele é mais fácil, a gente não precisa aprofundar muito. E é mais fácil de visualizar isso, que é a questão Dropbox, por exemplo. Agora, do PaaS, já é um pouquinho mais complicado saber qual é uma aplicação que utiliza de um PaaS, porque vai muito de quando você tá para entregar o seu programa, o seu software, e você decidir entre essas estratégias. Esse aqui, por exemplo, ele é uma estratégia que você tem que decidir um sistema operacional para rodar o seu código. E você tem que decidir outros detalhes, como os dados também. Nesse caso aqui, você só decide a sua aplicação e a parte dos dados. Então, a gente não tem isso muito aberto, essa informação assim, determinado cliente utiliza isso aqui, ou determinada
aplicação famosa utiliza dessa parte ou dessa. Um pouquinho mais complicado de puxar essa arquitetura por baixo dos panos ali deles. Eu tô achando que foi isso mesmo, tá, Hugo? O Júnior ia perguntar mais também, acabou esquecendo ali. Vamos encerrar então. Ô, Wilber, eu queria agradecer sua disponibilidade mais uma vez, por estar com a gente aqui, por estar mostrando um pouquinho, né, dessas tecnologias, ter falado um pouquinho também da Red Hat, assim, de oportunidades. A Isamara está falando que tem muita informação, ela não sabe o que perguntar. De fato, é bastante coisa. Não tem problema, gente. Assim, a questão da pergunta, você pode perguntar coisa que é básica. Na realidade aqui, a gente sabe que é muita informação mesmo que foi passada, e a intenção é dar um overview de tudo, né? Vocês vão ficar mais familiarizados à medida que vocês pegarem aquele material lá do DO 180, ler com calma, e vai ver que não é nada de outro mundo, não, tá? Mas, de certa forma, foi para dar um choque em vocês mesmo. Mas, Wimbo, muito obrigado mais uma vez, né, por você estar aqui com a gente. São assuntos, eu acho que são relevantes na vida dessa garotada aí, né, que está começando agora a carreira, né, investindo esse tempo nos estudos. Né, e agradecer também a participação de todos aí. Opa, imagina, professor, eu que tenho que agradecer a todos, agradecer a você também pela oportunidade e a participação de cada um aqui e a presença também, e parabenizar a todos vocês por estarem buscando esse conhecimento, por mais que seja bastante detalhes e tudo mais, todas as coisas que eu comentei, tem situações que vão vir prontas para vocês, então quando vocês entrarem nesse universo, muita coisa vão entregar pronto para vocês, vocês vão aprendendo ao longo da jornada, então é bem tranquilo, não se preocupem. Outras situações ali o professor vai estar passando para vocês ao longo desse curso também. Então podem ficar bem tranquilos que ao longo da jornada de vocês, vocês vão se aprofundando e vão ganhando esse conhecimento também. E, bom, o primeiro passo vocês já deram, e com toda essa dedicação que vocês podem aplicar em cima desses estudos e dessa área em si, sei que vocês vão conseguir ir bem longe. Então, muito obrigado a todos novamente, e obrigado também, professor. Obrigado. Então tá bom, gente. Vamos encerrar, tá? Ou Will, você quiser parar a gravação, né? Opa. E bom.